Até puxando um pouquinho sobre o que você falou sobre rede social, a gente sabe que falas e declarações podem ser interpretadas de diferentes formas. E teve um corte de uma entrevista que você deu falando sobre o Endrick que teve uma repercussão absurda e foi interpretada de diferentes formas. Como se você não estivesse incluindo o Endrick, como se você não estivesse o colocando dentro do grupo. No meu entendimento, você estava falando sobre a lista final do Ancelotti, mas a gente sabe que rede social, de fato, pode gerar diferentes interpretações. Queria que você pudesse falar sobre esse corte que viralizou, sobre como você recebeu também essa repercussão, se você falou com o Endrick já aqui em algum momento, e você é o capitão da seleção, né? Então acho que é importante também ter esse teu posicionamento em relação a esses cortes que acabam viralizando. Obrigada. Bom, fiquei bastante chateado, principalmente do momento que eu fui tentar proteger o jogador, o Endrick. Fui tentar não colocar um peso nele numa Copa do Mundo, principalmente que o Endrick é um jogador que vai jogar 3, 4 Copas do Mundo, então a gente não pode colocar um peso de uma Copa do Mundo. Acho que a gente tem que deixar o Endrick solto, principalmente que ele já demonstrou que é um grande jogador e para mim demonstrou no jogo contra a Croácia que tem muita estrela e acabou salvando nós naquele jogo. E a questão foi só de protagonismo, que existe outros jogadores que estão à frente e têm que assumir esse protagonismo. E esses jogadores, Ryan, Endrick, esses jogadores têm que jogar mais solto e quando entrar no jogo, ou de titular, ou entrar no decorrer do jogo, faça igual fez no jogo contra a Croácia e resolva para nós sem essa pressão. Existem outros jogadores que têm que assumir esse protagonismo. A questão dos cortes, afinal, acontece e a gente sabe que rede social acaba acontecendo essas coisas, mas eu apenas fui proteger e continuo pensando que nós, jogadores mais experientes, temos que proteger isso pela grandeza da competição. Pela grandeza da competição e principalmente o Endrick, que é um jogador que vai jogar mais 3 Copas do Mundo no mínimo. A preparação do Brasil para a Copa do Mundo 2026 começou com muito assunto. Hoje, 28 de maio, Casemiro deu uma coletiva de imprensa na Granja Comari e não economizou nas palavras. Polêmica com Endrick, Neymar lesionado, redes sociais, liderança. Tem muita coisa para falar. Fica até o final. Vamos direto ao ponto mais quente. A polêmica com o Endrick. Casemiro foi questionado sobre declarações anteriores em que aparentemente colocou o jovem atacante em segundo plano, e ele veio a público se explicar. Casemiro disse que ficou bastante chateado com a repercussão, e explicou que sua intenção foi justamente proteger o jogador de 19 anos, não pressionar. Segundo ele, o Endrick ainda vai disputar 3 ou 4 Copas do Mundo, e que havia outros jogadores que deveriam assumir o protagonismo neste momento. Casemiro também citou Endrick e Ryan, os 2 caçulas do grupo com 19 anos, como esperanças para a disputa do torneio, reforçando que a seleção brasileira sempre foi coletiva e que é preciso proteger os mais jovens do peso excessivo. Ou seja, não foi ataque, foi proteção. Mas será que o recado chegou do jeito certo? Deixa nos comentários o que você acha. Outro tema quente: Neymar. Antes da coletiva do Casemiro, o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, confirmou o que todo mundo temia. Lasmar revelou que Neymar chegou à Granja Comari, fez todos os exames, incluindo ressonância magnética, e o resultado apontou uma lesão grau 2 na panturrilha, não apenas um edema como havia sido informado pelo Santos antes da convocação. A previsão é que ele fique entre 2 e 3 semanas em tratamento. E aí Casemiro foi perguntado sobre o assunto. O capitão reconheceu a grandeza do camisa 10 e disse que, mesmo lesionado, Neymar pode agregar muito ao grupo. Para Casemiro, a presença do craque já é importante para o ambiente da seleção. Mas o tempo urge. Os amistosos são já no domingo contra o Panamá. Neymar não joga. Esse foi o momento mais reflexivo da coletiva. E talvez o mais importante. Casemiro falou sobre o impacto das redes sociais nos atletas em períodos de alta pressão. Para ele, o ser humano não está preparado para receber tanta informação e tanta crítica o tempo inteiro. Ele descreveu a situação em que o jogador pega o celular para relaxar e acaba encontrando coisas negativas. O volante deixou claro que não defende uma proibição total das redes sociais,
mas acredita que o ambiente da seleção poderia ser mais saudável com menos exposição durante a Copa do Mundo, já que muitos atletas acabam absorvendo críticas no momento em que deveriam estar totalmente focados. Isso é um debate que vai além do futebol. Quantos atletas já perderam rendimento por causa de hate online? Casemiro tocou num ponto real. E claro, não dá para ignorar o lado emocional. Esse é o Casemiro disputando sua terceira Copa do Mundo. O volante não escondeu a felicidade. Disse que estar no grupo da seleção e disputar uma Copa do Mundo pelo Brasil é a maior felicidade, um sonho de criança que não tem explicação, e que só os jogadores que vivem isso conseguem transmitir essa sensação. Sobre a liderança, Casemiro falou que acredita em vários tipos de líderes e formas de liderar. Ele prefere dar exemplos práticos, ser o primeiro a chegar, estar na academia, mostrar pelo comportamento como as coisas devem ser feitas. Com 84 jogos pela seleção e a confiança de Ancelotti, que ele conhece há mais de 10 anos, Casemiro chega como a principal voz desse grupo. Então, resumindo o que Casemiro trouxe hoje na Granja Comari, defendeu o Endrick, tranquilizou sobre o Neymar, cobrou menos celular no grupo e demonstrou que está totalmente focado em fazer história numa terceira Copa do Mundo. A Copa começa em poucos dias. O Brasil tá pronto? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like e se inscreve. Tem muito mais conteúdo da Copa chegando por aqui.